Sou índio tatuado, o meu nome tem arroba. Não sei quanto é que pesa e a vida é online. Sou índio, uso jeans e camiseta americana, óculos Ray-Ban e uso sandália havaiana. Hey, curumim, tem um e-mail aqui pra você. Vem de Adomã bater um papo no chat legal. Hey, curumim. E Tocantins de beleza musical fantástico, não é mesmo? Com essa maravilhosa aldeia global de Remilvan Milhomem, iniciamos esse Coisa Nossa, que teremos também, além de uma entrevista especial com Remilvan, um dos fantásticos autores, compositores, escritores e cantores aqui do estado do Tocantins. Teremos também uma entrevista com o governador do estado, Wanderley Barbosa, que vai contar sobre a sua história de vida e também sobre a sua ação na administração pública do estado, onde está, por enquanto, como governador interino. Teremos também o Matutando, com o jornalista Antônio Rezende, e na poesia temos a poetisa Márcia Félix. Fique aí que voltamos já já com essa maravilha de Remilvan Milhomem daqui a pouco. Estamos aqui de volta com o governador Wanderley Barbosa. Como havíamos prometido, o governador está aqui e é bom explicar que o governador, nesses 33 anos de estado, é o primeiro governador genuinamente tocantinense, literalmente tocantinense, porque nasceu aí, como ele diz, nas beiradas do São João, perto das barrancas do Rio Tocantins, nasceu e cresceu aqui nessa região, na margem direita do Rio Tocantins, que era considerado pelos goianos, antes da criação do estado, em corredor da miséria. Por essa e por outras, o Wanderley, nesses 30 dias que completa hoje de administração, ele tem aberto a porta da esperança de muitos tocantinenses, inclusive os políticos da velha guarda, por agora ver um tocantinense realmente, de fato, governando os destinos desse estado. Bom dia, governador. Bom dia, Luiz. Governador, a sua história, pelo que a gente percebe, é uma história muito bonita, que o senhor veio muito de baixo, E conseguiu vários mandatos aí de vereador e deputado, e agora o senhor ocupa o cargo de maior relevância no estado do Tocantins. Como é essa trajetória? Como o senhor, olhando para trás, como é que o senhor vê essa trajetória, governador? Olha, com muito entusiasmo, assim, por tudo aquilo que aconteceu na minha vida, Luiz. Eu, muito jovem, a minha infância foi em Taquaraçu, ao lado de tantas outras crianças, tomando banho no córrego ali no Taquaraçuzinho, aquela vida boa. E posteriormente, aos 11 anos, eu já fui estudar em Porto. Estudei no colégio estadual e depois disso aí, eu fui a Brasília, quando ingressei no serviço militar. Fiquei lá por alguns anos, uns 5 anos, e retornei ao Tocantins, já que o estado recém-criado. Ocasião em que eu ajudei ali no Colégio de Itaquaraçu, sendo professor por 1 ano e meio, e posteriormente a isso já ingressamos na política aos 23 anos. E estamos até hoje. Graças a Deus as pessoas têm compreendido o nosso trabalho. Fomos vereador aí quase 20 anos, depois deputado. Mas temos uma boa convivência com todos lá de Porto Nacional, do Colégio Estadual, da Capelinha, do futebol, e tudo isso, do Milagrinho. Essa foi a nossa vida, foi a nossa infância, a adolescência e posteriormente a nossa juventude, e daí até aqui trilhamos esse caminho político. Governador, o senhor vem de uma família tradicional de políticos, uma família honesta, conhecida em Porto Nacional, todo mundo conhece a família do senhor em Porto Nacional, família antiga, e de políticos. A dona Maria Rosa, por exemplo, já na década de 80, já estava conversando com o doutor Evaldo na questão da eleição do senhor Fenelon, prefeito de Itaquaraçu. Exatamente. E naquela época, tanto meu pai quanto minha mãe já eram bastante políticos. Minha mãe, professora lá em Itaquaraçu, um pequeno distrito de Porto Nacional, mas que ela era observada para a composição de chapa, meu pai da mesma forma. Posteriormente a isso, por força do destino e também por força da emancipação de Itaquaraçu e ocuparmos esse território, meu pai foi eleito prefeito de Itaquaraçu, ficou apenas alguns meses na gestão de Itaquaraçu, todo o seu mandato praticamente foi aqui na implantação de palmas, no povoamento dessa cidade,
uma cidade planejada aí pelo governador Siqueira Campos, que teve todo um cuidado com essa região, um acerto gigantesco pelas belezas naturais que temos, e construímos aí uma cidade planejada, uma cidade linda, uma grande cidade. Governador, mas essa negociação, esse entendimento na época da criação de Palmas, o Taquarussu já tinha acabado de ser emancipado. Qual foi a reação da população local quanto a isso? Nós lutamos muito para a emancipação. Meu pai e minha mãe foram líderes nesse movimento de emancipação, junto com o saudoso seu Nezinho, Anísio Moura, Joel Moura, o Nego Júnior, Lázaro Amorim, dentre tantos líderes, Mário Benício, dentre tantos líderes de Taquarussu, esses encamparam, assim, fizeram a coisa acontecer. Mas nós também tivemos Totó Cavalcante nessa história, como deputado que nos representou, que apresentou essa lei. Naquela época, o vereador mais votado era o presidente da Câmara, Tarcísio Machado da Fonseca, que morreu numa descarga elétrica na década de 90 ainda, jovem, aos 40 e poucos anos. Era Euclides Corrêa Costa, Gilberto Gomes, o Betinho, Mário Benício, Pedro Alencar, Hudson Terêncio, esses foram Afonso Ramalho, esses foram Antônio dos Reis, esses foram os nossos vereadores pioneiros, que fizeram um trabalho de implantação da cidade, votando as leis, com todas as dificuldades à época, não tinha nenhum, tinha aquele conhecimento que os demais têm hoje, mas todos muito dedicados. O senhor foi vereador em Porto Nacional, né? Porto Nacional, durante muito tempo, muitos portuenses tentaram disputar o governo do Estado, conquistar o governo do Estado. Inclusive, muitos com o slogan de que o Estado teria que ter um governador genuinamente tocantinense da região, um sertanejo, entre aspas, digamos. Como o senhor se sente nesse momento, observando essa trajetória, essa história? O senhor acha que foi um acaso ou destino o senhor estar nesse momento no governo do Estado? Luiz, tudo que nós vivemos é Deus que direciona. Eu sempre fiz o meu trabalho, sempre fui competitivo nas minhas eleições, mas as coisas são encaminhadas por Deus. Eu disputei a eleição em 88 em Porto, representando os 4 distritos, Taquarussu, Canela, Buritirana e Taquaral. Pra você ter uma ideia, naquela época nós disputamos alguns candidatos, com 12 votos que eu tive em Taquaral, eu fui o terceiro mais votado. Você vê o quanto tinha pouca gente nesses distritos. Taquaral não devia ter 200 eleitores. O distrito maior é Taquarussu, que tinha em torno de 600 eleitores. A Buritirana também, em torno de menos de 100 eleitores, e o Canela da mesma forma. Reunido todos, em torno de 1.100 eleitores, essa foi a definição desse município de Taquarussu, que meu pai liderou junto com vários líderes importantes, pioneiros históricos da cidade de Palmas e também do distrito de Taquarussu. Então eu me orgulho muito dessa nossa história. Eu começar por Porto Nacional, uma cidade que historicamente é o berço da nossa cultura, uma cidade que eu estava agora no aniversário de Gurupi com a prefeita Josi Nunes, com o prefeito Ronivon, todos de Porto Nacional. Uma cidade que representa para a nossa história muito, da maneira que falei. O senhor tem uma história grandiosa na questão política, uma história de lutas, né? A mim parece que a população do Estado desconhece um pouco essa sua trajetória, né? Assim, aliás, no começo do Estado, muita coisa foi engolida pela Constituição do Estado, da capital, e mirou-se muito no ex-governador Siqueira Campos, e muita gente ficou para trás. Eu conversava esses dias para trás com o Totó Cavalcante, ele me lembrava dessa questão da emancipação de Taquarussu, do Santilo, né? E ele me lembrava, por exemplo, do Antônio Comprido, né? Que chegou, o seu tio, que foi vice-prefeito do Dorote, chegou a assumir a prefeitura, né? Então é uma família que já vem de tradição política há muito tempo e até o momento a maioria das pessoas não tem noção disso. O senhor vê por que acontece esse tipo de coisa, governador? Olha, precisa haver um reconhecimento histórico no Estado. Nós temos muitos personagens que lutaram pela criação do Tocantins. O governador Siqueira Campos foi o líder, mas nós temos personagens importantíssimos como Zé Carlos Leitão, Totó Cavalcante, nós temos Zé Maia. Esses homens se dedicaram, eles se doaram para essa doação, para essa emancipação do Tocantins.
E, por exemplo, nós não vemos falar hoje no senador Maia, um senador pioneiro, portuense, um professor importantíssimo para a história do Estado, foi padre nas paróquias do antigo norte goiano. Esses homens são importantes, esses homens carecem de um reconhecimento histórico. Isso não tira a grandeza e a densa história do governador Siqueira Campos. Então, você tem toda a razão quando você fala na história. Meu tio, Antônio Comprido, eu fui com ele e com o Vicentinho a Brasília, lutar pela capital, aqui no centro do estado. Eu, vereador recém-eleito, o meu tio, prefeito de Porto Nacional, substituiu o doutor Evaldo, que saiu candidato a deputado federal naquela eleição, não obteve sucesso, mas deixou a sua história, a sua marca em Porto Nacional também. Inclusive, eu falava para você agora há pouco, que nós tivemos energia na nossa casa, não eu, todos nós de Itaquaraçu. Eu tinha 22 anos de idade e quem levou foi o doutor Evaldo. Então isso lá para Itaquaraçu foi um marco histórico, essa obra teve uma importância gigantesca para nós. E nós no povoamento de Palmas, está aqui um cinegrafista nosso que nós trouxemos da Bahia. Esse rapaz aí, nós trouxemos o pai dele, chama Rinaldo, chegou, trabalhou aí em Itaquaraçu, deixou a família, parte da família aqui. Então, se dependendo do sentimento tocantinense, de terra mesmo, o governo vai bem. Sem dúvida, nós vivenciamos tudo isso. Nós conhecemos a história, nós conhecemos as pessoas aqui do estado. Eu vivi em Porto Nacional em momentos bastante bacanas. A gente ia para o colégio estadual, era a pé. Naquele tempo não tinha transporte escolar. Às vezes não tinha merenda, não tinha nada disso. O que tinha era escola de 7 da manhã a quase meio-dia, e a gente ia a pé e voltava, e isso nos orgulha bastante. Da mesma forma, eu fiz o meu curso primário em Itaquaraçu, só estudei em Itaquaraçu até o 4º ano primário. Ali os professores eram só 4, que eu quero fazer um reconhecimento histórico também a eles. Minha mãe, a saudosa professora Maria Rosa, a saudosa professora Maria dos Reis, e hoje nós temos ainda desse tempo a professora Creuza e a professora Carmina, que sucederam no ensinamento lá o professor Didi Pedreira, de uma tradicional família portuense, dos Pedreiras, do ex-deputado Bailão Pedreira e tantos outros pedreiros que estão em Porto. Então essa é a nossa história, é a história de Porto Nacional misturado aqui com Itaquaraçu e Palmas. Esse nosso coração bate com a mesma força. Bom, como você viu, isso é parte da nossa história, é coisa nossa, mas não saia daí não, que daqui a pouco o governador vai falar sobre os projetos dele para o estado do Tocantins, justamente nesse dia em que ele completa 30 dias como governador do estado do Tocantins. A gente volta já já. Estamos de volta com o governador Wanderley Barbosa. Governador, o senhor está completando hoje 30 dias de interinidade, que já se parece com uma permanência, né? Com um governo permanente. Tamanha a quantidade de decisões que o senhor tomou, que cortou a possibilidade de alguma insegurança jurídica ou alguma insegurança política, né? Ou de solução de continuidade do projeto de governo. Como o senhor avalia esses 30 dias de governo? Olha, uma tarefa, um trabalho árduo. Lutamos diariamente para corresponder a essa expectativa do povo e não permitir que a insegurança batesse na nossa sociedade. Nós ficamos o tempo inteiro, Luiz, trabalhando, observando todos os segmentos do governo, todas as pastas importantes. Tem delas que nós precisamos ainda efetivar o titular, porque ainda não tivemos, assim, pessoas que nós achamos que esse é o currículo que nós precisamos para essa pasta. E a maioria do governo já está pronta. Não deixamos faltar o salário no dia certo, não permitimos que a insegurança na saúde acontecesse. Quando tivemos um problema, nós corremos e fizemos a correção. A educação funcionando dentro da normalidade, após a pandemia, dentro da normalidade.
Outros segmentos do governo nós estamos discutindo projetos, atravessamos um momento de extrema dificuldade com todas as investigações que estão sendo feitas para esclarecer à população o que vinha sendo feito no Estado. Então, diante de tudo isso, eu acredito que nós vamos no caminho certo. Nós vamos fazer um governo de planejamento. Nós estamos estruturando as nossas medidas para que as leis orçamentárias tragam prioridades para o Estado. Nós temos um Estado com muitas dificuldades em alguns setores. Por exemplo, na saúde, as cirurgias eletivas. Nós temos mais de 7 mil pessoas esperando para fazer uma cirurgia em qualquer área do seu corpo, tanto nos olhos, em outras áreas do corpo, na perna que quebraram, que estão nos corredores dos hospitais. Então, nós não queremos permitir que isso aconteça. Governador, o orçamento da saúde no Estado hoje está por volta de 1,9 bi. Ano passado, a saúde teve 2,3 bi, teve recurso extra-orçamentário, né? O que pega para não acontecer essas cirurgias nos hospitais públicos? Olha, eu acredito que falta de vontade. Nós temos que ter a disposição de liderar um movimento como esse. Eu cheguei e chamei o secretário de Saúde, que estava interinamente, e chamei também o subsecretário, chamei e tive reunido com diretores de unidades hospitalares, e temos que botar toda essa nossa estrutura à disposição dos médicos para fazermos essas cirurgias. Além de fazer convênios com municípios, nós estamos também já em fase final de organização desses convênios, para fazermos com alguns municípios que têm centro cirúrgico. Eles precisam nos ajudar também, os prefeitos estão favoráveis a essa medida, aceitaram a nossa proposta, ou delas foi eles que me procuraram para fazer esse compromisso de parceria, e nós temos a convicção que vai dar tudo certo. Agora, eu não compreendo por que às vezes a pandemia em determinado momento não favoreceu nesse aspecto, mas precisamos agir. Eu quero agir dessa forma, eu quero propiciar o nosso povo com essa segurança, que eles serão operados o mais rápido possível, e nós queremos fazer o possível para que em meses, e não queremos que demore muitos meses, estar com essa fila zerada. Governador, foi solucionado aquele conflito, aquele aparente conflito do final de semana passado no HGP, da questão de não atendimento de casos que não sejam de média e alta complexidade? Olha, o HGP é um hospital para média e alta complexidade. E tem chegado casos de baixa complexidade que às vezes tiram um leito de alguém que está precisando mais. Então, eu não tinha tido conhecimento, era uma medida interna do hospital. Mas tão logo eu soube das medidas do hospital, eu tomei as providências. Mesmo tendo todo esse caos, naquele momento, nós tínhamos 132 pessoas nos corredores. E isso incomoda, porque o tratamento dentro do hospital se torna menos eficaz. E aí mas mesmo assim, nós chamamos os diretores dos hospitais, eles compreenderam, o secretário pediu desculpa pela medida que foi tomada, que nós consideramos radical, porque quando você fecha a porta, ninguém entra. E se você não entra e chega uma pessoa precisando de socorro imediato, ela pode sofrer uma situação agravante, até com a perda da vida. Mas, segundo os diretores do hospital, todas as pessoas que chegaram foram atendidas, com exceção de uma pessoa que retornou, me parece, para Guaraí. E nós pedimos a eles que nenhuma situação dessa deve continuar, deve permanecer ou ser idealizada para acontecer. Se chegar e tiver que fazer uma reparação antes, se é de baixa complexidade, para encaminhar para uma UPA, que façam inicialmente um acompanhamento, façam um levantamento daquele paciente. Se ele não for de média e alta complexidade, que eles encaminhem para a UPA, que a UPA dá o socorro. Nós temos, Luiz, ainda 5 municípios importantes do nosso estado que não têm unidades hospitalares, uns têm UPAs, outros nem têm UPA. É o caso de Palmas, a nossa capital, que tem quase 320 mil habitantes. Então nós precisamos discutir, eu quero discutir esse projeto com a prefeita Cíntia Ribeiro. Hospital municipal. O hospital e maternidade municipal, é preciso ter. Nós temos um município pequeno que tem, tipo Tocantinópolis tem, Peixe tem, Araguatins tem, e às vezes os municípios maiores, os 5 municípios maiores não têm, e precisa ajudar. O Estado já arrecadou, até hoje, por exemplo, receitas totais, 10 bilhões e 100 milhões, está no portal de transferências de hoje. Se você pegar o mesmo período do ano passado,
a essa altura ele tinha arrecadado 9 bilhões e 100 milhões. Ou seja, o orçamento desse ano é 10 bilhões e 900 milhões. Então, faltando 40 dias para fechar o orçamento, aí já está quase alcançando o orçamento. Aí quando vê esses problemas todos aí, parece que não volta o dinheiro. Voltava o quê? Ora, é aquilo que nós falamos anteriormente. Às vezes faltava disposição de fazer umas coisas que eram importantes. Vai deixando e termina as pessoas se amontoando, as estradas ficarem como estão agora. Nós temos trechos, Luiz, de estrada que estão impraticáveis. Ora, de Dois Irmãos Araguacema, de Colmeia a Itaporã, de Palmeiras, eu estou falando alguns que estão da BR-153 para Piquizeiro. Nós estamos fazendo um levantamento de Vanderlândia para Riachinho, lá no Bico do Papagaio nós temos Santa Terezinha, Palmeiras. Nós temos trechos que eu te falei agora há pouco, nós temos 8 cidades que não têm o primeiro asfalto e não estava no planejamento de ser feito, a maioria delas. Então, se você pega essa BR-010 que chega até Silvanópolis, mas entre Silvanópolis e Porto Nacional, depois de Porto Nacional a Palmas e até a Aparecida do Rio Negro, carece de recuperação. Essa região do Jalapão, de Itaquaraçu a Santa Teresa, a estrada está muito ruim. Então as pessoas reclamam até assim, falaram, olha, recuperaram a estrada de Brejinho para Aliança, que não precisava, e deixaram trechos totalmente destruídos. Buritirana não está bom também, né? Buritirana não está bom. Ali a Transcolinas, até Bernardo Saião e até Couto Magalhães, não tem. A Pajuarina, não tem estrada. Não tem estrada. A estrada acabaram, é só buraco. Nós não temos condições nem de recuperar tudo de uma vez, porque não temos equipes para tantas rodovias em péssimo estado. Mas é possível fazer diferente? Eu vou fazer diferente. Eu quero trabalhar elegendo prioridades. Nós vamos olhar os trechos que têm mais dificuldades. Nós agradecemos aqui a presença do nosso governador Wanderley Barbosa, que abriu mão de um pouco de sua rotina administrativa que estava recebendo prefeitos hoje, não é, para nos atender e dar essa entrevista para você. E deixamos aqui para o governador, nas suas palavras finais, governador, porque nosso tempo realmente é um pouco escasso aqui. E aí o senhor tem muita informação para trazer para a gente e o senhor está dando muita esperança, talvez especialmente pelo seu trabalho e pelo que o senhor é para o Estado. Com fé em Deus, Luiz, vai dar tudo certo. Eu tenho orientado a minha equipe para que a gente possa trabalhar de maneira muito intensa, mas muito cautelosa, que a gente possa fazer um trabalho que as pessoas acreditem, confiem naquilo que nós vamos fazer. Muito obrigado, governador. Eu que sou grato. Gostou, né? Eu também gostei. Mas não sai daí. Daqui a pouco a gente volta para mais uma parte do nosso programa Coisa Nossa deste sábado. E dentro do nosso programa, você fica sabendo agora das dicas do Atacadão das Utilidades. Toda semana, o chefe Júnior Carlin estará apresentando para vocês as melhores oportunidades. Fique ligado. Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Júnior Carlin. Estou aqui para dicas de final de ano. Toda semana estarei aqui dando novas dicas para vocês. Hoje falaremos sobre o Atacado das Utilidades e a sua linha de pratos. Como será um Natal muito diferenciado para a gente, onde poderemos receber nossos amigos e familiares, eu dou a dica do Atacado para vocês hoje sobre a linha de pratos novas que eles têm para oferecer. Da linha vasta, desde pratos lanches até mesmo a pratos rasos. Temos pratos mais arrojados na linha mediterrânea. Temos pratos até específicos para risotos. A nossa linha é muito variada. E para maiores dicas de pratos e refeições, você pode seguir a minha página, chefe_Júnior Carlin. Estou à disposição para as suas dúvidas, tirar esclarecimentos e para serviços. E na próxima semana estaremos com mais dicas importantes. Atacado das Utilidades, tudo o que você precisa. E o Coisa Nossa está de volta, aqui agora com o grande compositor e músico Remilvan Milhomem. Remilvan, há muito tempo de estrada, não é? Então, primeiro, prazer estar aqui com você, estar com todos vocês que nos acompanham.
Tem muito tempo já, né? Eu costumo dizer que participei ativamente da luta, da briga pela divisão do Estado, e como venho de família de músicos, desde sempre envolvido com a música, aqui e ali, né? Então, graças a Deus, vivendo o que a gente gosta. Como foi o começo musical? Então, meu irmão Edivan, que é meu mestre, meu mentor, meu grande exemplo, não só como artista, mas como cidadão, como ser humano, Edivan é quem me abriu as portas, me deu a oportunidade, me pegou pela mão e me puxou e me ensinou tudo do pouco que eu consegui aprender. E como a maioria dos músicos aqui da nossa região, comecei na noite, em barzinho, cantando, como faço até hoje, em eventos. Naquela época, final dos anos 80, início dos anos 90, o Edivan já estava tocando com o César, né? Grande César Alencar, que acabou se tornando um irmão também nosso, da família. E começamos assim, ele já fazia aquelas serestas ali no sul do Pará, na região norte do antigo Goiás e do Tocantins, no Maranhão, então fazia muito aqueles eventos que eram bailes grandes, né? E também barzinhos. E eu comecei por ali devagarinho, acompanhando eles, às vezes escutando, às vezes começando, ajudando a montar o som, e depois comecei a tocar e cantar. E foi assim que as coisas foram caminhando. Na época, existiam vários festivais aqui, né? Hoje em dia se ressente disso, né? Hoje já não há mais festivais. Né? Eu, por exemplo, comecei em um festival, e a maioria da turma começava assim, né? Um festival. Eu acho que eu tinha o quê? 15, 16 anos, já fui participar do primeiro festival. E essa música, inclusive, que eu participei anos depois, quando houve o primeiro Cantocantins, eu acabei colocando essa música de novo no festival, e ela é uma das músicas que compõe o disco o Cantocantins em Palmas. Aqui no o Cantocantins em Palmas. É porque o Cantocantins ele teve etapas, né? Araguaína, Gurupia, final e em Palmas. Ultimamente, parece que as redes sociais, terminou assim, impulsionando o fazer cultural, especialmente na área musical aqui na região. Parece que tinha ficado um pouco assim adormecido durante algum tempo. É verdade isso? O que você acha? Eu penso que esse momento todo gerou muitas transformações, né? E aí é aquela história, a gente tem que ir se atualizando e acompanhando esse bonde. Sem dúvida, é uma mudança que veio para ficar. Você veja, eu lembro, quando ainda muito menino, né? Do vinil. O vinil foi eterno, como é eterno, né? O Cantocantins foi vinil, né? O Cantocantins foi vinil. E aí, para você ver, né, naquela época já se falava que ia ter um dia o tal do disquinho, né, que era o CD. E a gente pensava, agora que é CD, agora é eterno mesmo. Além de fazer música, você tem envolvimento com os movimentos culturais, né? A gente tem visto aí você na questão do Jalapão. Como você está vendo essa questão do Jalapão? Então, todos nós temos que temos que ver que os processos vão acontecendo, né? Como disse o Roberto, né? Eu não sou contra o progresso, mas eu apelo para o bom senso. Então eu vejo que esse é um momento de positivismo que pode trazer benefícios e que precisa ser feito da forma correta, né? O Jalapão é o nosso grande patrimônio, é um patrimônio do Brasil e principalmente do Tocantins. Penso que esse caminho de discutir, escutar a comunidade, respeitar o meio ambiente, que esse é o caminho que está sendo construído, trilhado, sedimentado, é a melhor forma para valorizar o que nós temos como natureza, como atrativo turístico, como gerador de emprego e renda, mas principalmente que isso tudo traga benefício, principalmente para quem vive lá. E é isso que está sendo feito, né? Ouvir-se isso para buscar o melhor caminho. Edivan, e o segredo das águas do Cará? Sai ou não sai? Esse é outro sonho, esse é um livro, um pequeno livro, Armando, que eu já tô nessa labuta, deixa eu ver, já tem quase 2 anos que eu estou escrevendo esse livro, mas aí, como é uma coisa muito intimista, faz parte da minha vida, e quando as pessoas lerem, elas vão perceber que faz parte da vida delas. Eu digo da comunidade que viveu e vive em Araguaína desde os anos 70, desde os anos 80, ou que conhece a história do Tocantins, porque o Cará é um pequeno córrego que corria porque ele não corre mais, né?
ele não existe mais, mas que existiu na década de 70, 80 de forma muito forte e presente na vida dos araguainenses. Contribuiu com o desenvolvimento cultural, o desenvolvimento urbano, a própria urbanização da cidade, principalmente na região centro-sul da cidade de Araguaína. Naquela época era margem da cidade, hoje é centro, é na região ali perto da Vila Aliança, do bairro São João, da Feirinha, né? E percebi que ao longo do tempo as famílias foram se montando suas casas, suas vidas em torno do lago. De lá elas bebiam, tomavam banho, usavam água para limpar a casa, para cozinhar, enfim, era tudo ali nas águas do Cará. Coincidentemente, grande parte dos artistas de Araguaína e que hoje expressão no Tocantins, beberam água do Cará. Eu agradeço a sua participação aqui no nosso programa hoje, o programa está aberto a você. E você fica aí, porque no final do programa nós teremos novamente o Remilvan cantando mais um dos seus sucessos relevantes aí, e conhecidos no Tocantins. E agora para você, como toda semana, o Matutando, o quadro com o jornalista Antônio Rezende. O nosso povo é, na maioria, honrado e trabalhador, mas, infelizmente, desinformado, despolitizado, manipulado. E um grande defeito do nosso povo é julgar a classe política de modo generalizado como desonesta, agindo assim enquanto sociedade. Está assim de gente desonesta, fazendo da classe política o grande saco de pancadas, o Judas da parada. Nós temos aí, se aproximando de uma eleição presidencial, e muita gente discute a eleição da cabeça, mas se esquece de uma eleição fundamental para mudar a vida em sociedade, que é a eleição de parlamentares, do legislativo, que tem a função essencial de fiscalizar os demais poderes, sobretudo o executivo e a si próprio, legislativo, além de fazer as leis e modificar as leis que regem a vida em sociedade. De que modo você tem se comportado? É daqueles que, assim como muitos, agem de modo oportunista, fazendo a mesma política daqueles que compram, inclusive, a consciência dos desinformados e necessitados? É daquele tipo que está fora da política, diz que não faz parte da política porque é tudo farinha do mesmo saco? Meu amigo Matuto manda um recado. As nossas posições sociais têm consequências políticas. E é a política que define tudo na vida em sociedade. Quem não pode com pote, não segura rodilha. Focinho de porco não é tomada. E no Poesia hoje, você tem parte da obra da poetisa Márcia Félix. Confira. Vou recitar um poema desse livro aqui, Versos que me habitam, de minha autoria, é lançado em 2018, que se chama Retrato. Vejo-te fragmentado no canto noturno da sala, a recompor pedaços da vida, a tecer o tempo com o fio de tua membrana fria. Lá no fundo, no linear da arte, estão meus avós, antepassados, amores perdidos na curva da estrada, restos presos ao papel. Então vislumbro casarões, velhos casarões empoados, escravos das noites negras, à luz do jacarandá, pedrinhas diáfanas do rio, caminhos de minha memória, portas de meu infinito. Dicas da semana. O cantor tocantinense Genésio Tocantins é um dos 30 finalistas do Festival Nacional da Música Plural Brasileira de Fortaleza. A revelação foi feita esta semana e o Genésio foi classificado com a música Sete Vidas. E no final de semana, entre Palmas e Gurupi, a banda Magu e Bando de Urtiga, banda de rock, lança o seu primeiro DVD, o álbum Vivo de Sucupira, Gotham City, ou seja, a banda diretamente do Centro Cultural Efervescente do distrito de Itaquaruçu. Acompanhe você. Isso é certo até quem viu. E o marido que ela amava foi o primeiro que sumiu. E o Coisa Nossa fica por aqui.
Para finalizar, curta essa linda canção do nosso cantor tocantinense Remilvan Milhomem. Até o próximo sábado. Vem, pedala comigo, deixe tudo pra trás, liberdade vale mais que ouro.